E hoje então a nossa live é super especial por causa disso. E a gente tem falado sobre assuntos importantes relacionados ao desenvolvimento humano, desenvolvimento como um todo, abrangendo todo o ser humano. Hoje é a nossa terceira live de uma série de 4, o nosso terceiro vídeo de uma série de 4, onde a gente tem falado sobre alta performance para médicos veterinários. Boa noite, Karina, Zete em Casa Maceió. Boa noite, Malachine, Silvia Guzman, boa noite. Silvia que também estava presente no Efeito Evolution 6, assim como a Ana Life Master Coach, a Dai, que está aqui. Pois bem, então vamos começar hoje o nosso terceiro vídeo relacionado a alta performance de médicos veterinários. E quando a gente fala alta performance, melhorar desempenho, se manter produtivo apesar dos nossos desafios que a gente encontra na nossa rotina de médico veterinário. Desafios esses que são inúmeros, então a gente lida com muita pressão, lida com o resultado, e o resultado muitas vezes quer dizer a sobrevida do nosso paciente. A gente está lidando com um ser humano que é membro da família das pessoas, então a pressão costuma ser muito grande, a gente tem que trabalhar bastante porque o salário que a gente ganha nem sempre é adequado, então a gente tem que aumentar a carga de trabalho para poder manter um salário que seja razoável. A gente lida com pressão de outros colegas, enfim, é uma pressão muito grande, é um desafio muito grande. Para a gente se manter produtivo nem sempre é fácil, muitas vezes os nossos colegas acabam sucumbindo a isso, e sucumbindo de uma maneira triste, alguns deles tentando, inclusive conseguindo tirar a própria vida porque entram num estado de esgotamento emocional, em estado de depressão, enfim, situação bastante triste, mesmo quando a pessoa não chega às vias de fato. Muitas pessoas se sentem desmotivadas, querendo inclusive mudar de profissão. Sejam todos bem-vindos, vocês que estão entrando, Moara, a Marine, que estavam no Efeito Evolution 6, eu estava dizendo para eles como foi super legal o nosso Efeito Evolution. Então vamos lá começar a falar. E quando eu falo de alta performance e manter a produtividade, apesar dos desafios que a gente tem no nosso dia a dia de médico veterinário, eu não falo simplesmente de manter alta performance profissional, de trabalhar e conseguir ganhar mais e melhorar resultado financeiro e sucesso profissional. Não é só isso, porque o ser humano é uma criatura extremamente complexa e completa, com diversas facetas. Inclusive, no Efeito Evolution a gente aplica uma ferramenta para mostrar exatamente para as pessoas, para cair a ficha das pessoas, que quando uma das nossas áreas de vida não se encontra adequada, que se a gente não cuidar, ela vai levar a outra para baixo. Vez ou outra é comum durante a nossa carreira profissional, durante a nossa vida, a gente não estar lidando bem com uma situação emocional, com um problema, com doença na família, enfim, com problemas pessoais, e a gente acabar tentando compensar com o lado profissional. Então as coisas não estão boas em casa, a gente está diante, por exemplo, de uma separação, de um divórcio, ou com alguém doente na família, a gente acaba metendo as caras no trabalho e trabalhando demais e trabalhando para poder compensar isso. Como o veterinário é uma criatura apaixonada por animais, portanto a gente é apaixonado pelo nosso motivo de trabalho, diferente de outras áreas, então a gente acaba tentando compensar uma coisa com a outra, e nem sempre a gente percebe que se uma das nossas áreas de vida não está adequada, invariavelmente ela vai levar a outra para baixo se a gente não cuidar. Então não adianta, por exemplo, eu me enfiar no trabalho e começar a dar plantão, achando que isso vai compensar o meu lado pessoal, que não está tão bom, porque se eu não cuidar do meu lado pessoal, o fato de eu enfiar minhas caras no trabalho, isso também vai levar o meu trabalho lá para baixo e vai acabar diminuindo o meu rendimento, diminuindo a minha produtividade, diminuindo performance, desempenho, enfim. E nem sempre a gente entende, a gente consegue perceber isso. Então, existe uma ferramenta muito legal para ajudar as pessoas a entenderem esse tipo de situação, que a gente tem que cuidar da nossa vida como um todo, e para poder manter um nível adequado de produtividade, a gente precisa cuidar do lado pessoal, do lado espiritual, dos nossos relacionamentos, da nossa família, da nossa saúde, enfim. Então eu estou tratando desse assunto que é alta performance dentro da área da medicina veterinária como um todo. E aí como é que a gente trata disso? Tirando as nossas necessidades fisiológicas, que são aquelas onde a gente se afasta da dor e vai em busca do prazer. Então comer para matar fome, tomar água para matar a sede, buscar o sexo pelo prazer, enfim. Tirando essas necessidades, a gente tem uma hierarquia
de necessidades, que a gente tem que cuidar de todas elas para poder manter alta performance. Então no primeiro vídeo relacionado a esse assunto que a gente fez, a gente mostrou que a primeira necessidade básica é a necessidade de sustentabilidade. Para eu conseguir me manter sustentável, eu tenho que cuidar do meu corpo físico. É o meu estado físico que me ajuda a ficar sustentável e me manter em alta produção. O segundo nível hierárquico de necessidade é a necessidade de segurança, que vai ser suprida quando eu tiver um olhar especial para o meu estado emocional. Se você não assistiu, tá lá no YouTube, no meu canal do YouTube, pode entrar, Caleiso Rosa, faz sua inscrição, clica no sininho para você receber as notificações. A gente tem colocado conteúdos semanais, conteúdo de valor para ajudar você, médico veterinário, em todos os aspectos de desenvolvimento humano. Então vale muito a pena. E hoje a gente vai para o terceiro nível hierárquico da nossa necessidade, que é a necessidade de autoexpressão. O que é autoexpressão? É a liberdade que a gente tem para poder expressar, para poder manifestar para os outros, para o mundo, os talentos, as habilidades, os dons que eu tenho. E todo mundo tem algum talento, algum dom, alguma habilidade específica que deve ser colocada em prol das outras pessoas. Afinal de contas, a gente trabalha para quebrar o galho dos outros. É essa a definição de trabalho. Trabalho é quebrar o galho dos outros. Quebrar o galho dos outros dentro de uma habilidade específica que eu tenho, dentro de um skill, dentro de um talento que eu tenho que o outro não tem. E eu recebo financeiramente por isso. Isso é ótimo, isso é perfeito, não tem mal nenhum. Se a gente pensar, inclusive, em líderes espirituais, padres, pastores, freiras, enfim, qualquer que seja a sua religião, essas pessoas se doam exclusivamente para os outros e recebem apoio financeiro por isso, seja da igreja, seja... Enfim, elas recebem por isso também. Então não tem mal nenhum de você colocar os seus talentos a serviço do outro. Aliás, se você é cristão, eu vou te dizer que a gente vai ser cobrado por isso. Se você acredita em Deus, você sabe disso muito bem. Que aquilo que você tem de talento, de habilidades específicas, você vai ter que responder um dia para Deus. Está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 25, a parábola dos talentos, Jesus falando. Então o dono da vinha foi viajar e distribuiu talentos para os seus funcionários tomarem conta. 5 para um, 2 para o outro e 1 para o terceiro. E falou para eles, toma conta que eu vou viajar, quando eu voltar vocês vão prestar conta desses talentos, desses dons, dessas habilidades que eu estou dando para vocês. O que recebeu 5 talentos, trabalhou aquilo, multiplicou. Quando o patrão voltou, ele chegou para o patrão e falou, o senhor me deu 5, pediu para eu cuidar, eu consegui multiplicar, isso está aqui mais 5, então eu estou te entregando 10. Aquele que recebeu 2, a mesma coisa, o senhor me deu 2 talentos, eu multipliquei isso, estou entregando 4, 2 a mais para o senhor. Aquele que tinha recebido 1 talento, falou o quê? Eu achei que era pouco, achei que era besteira, achei que não ia servir para nada, enterrei o talento. O que o patrão falou para esses colaboradores, para os 2 primeiros, que replicaram os talentos e que entregaram para ele? Ele falou, empregados bons, colaboradores bons, vocês vão ser promovidos. Para aquele que enterrou o talento, empregado mal, você vai ser mandado embora. Óbvio que isso é uma metáfora, óbvio que isso é uma parábola para facilitar a gente de entender isso, mas o que ele quis dizer? Cada um de nós tem um talento, uma habilidade específica que deve ser colocada a serviço do outro. E isso é muito legal, porque quando a gente olha livros leigos hoje, de pessoal de RH, psicólogos, coaches que trabalham com desenvolvimento humano, eles colocam esses talentos como uma das necessidades que a gente tem. Quer dizer, isso é intrínseco do ser humano. Eu colocar a serviço do outro aquilo que eu sei fazer bem feito, isso é muito legal. O ponto é que a gente costuma muitas vezes dar valor financeiro para esses talentos. Então, algumas pessoas, o mercado valoriza mais algumas habilidades e menos outras habilidades, do ponto de vista financeiro, única e exclusivamente. Isso faz com que algumas pessoas que tenham baixa autoestima entendam que aquela habilidade que essa pessoa tem, isso é besteira, isso é muito fácil, qualquer um faz. Se eu consigo fazer isso de maneira tão natural, sem me esforçar tanto, é porque isso é razoável, então é todo mundo que faz. Não é, esse é um talento que você tem. E isso faz parte do nosso autoconhecimento. Entender aquilo que eu faço bem feito e colocar isso a serviço do outro é importante, porque só dessa forma é que eu vou conseguir
prosperar no meu trabalho. A gente prospera à medida que a gente usa as nossas habilidades, que a gente vai conseguir multiplicar isso. Aquilo que eu não sei fazer bem feito, eu não consigo multiplicar. Isso é uma pesquisa do Instituto Gallup, que pegou os trabalhadores mais bem-sucedidos do mundo, em qualquer das diversas profissões, pegando de camareira de hotel a CEO de multinacional. Eles perceberam que o que essas pessoas têm em comum? Elas que são bem-sucedidas, elas conseguem usar aquilo que elas gostam de fazer, aquilo que elas fazem bem feito naturalmente. E isso fez com que elas fossem bem-sucedidas. O que eu estou querendo dizer com isso? Que você precisa de autoconhecimento para saber que aquilo que você faz bem feito é onde você tem que botar a sua atenção, é onde você tem que focar para você multiplicar esses talentos e poder então suprir esse terceiro nível de necessidade, que é a necessidade de autoexpressão. É só desta forma que você vai prosperar. Então você tem que parar, entender, buscar cursos de autoconhecimento, desafios, enfim, para você entender que alguma coisa em você faz bem feito, não interessa o que seja. Pode ser, por exemplo, habilidade manual de cirurgia para você conseguir operar tecido mole, operar ortopedia. Não é todo mundo que consegue fazer isso. E se você não tem essa habilidade, não adianta você treinar, você está focando em lugar errado. Outras pessoas, por exemplo, têm a habilidade de ter paciência, de conversar, de escutar outras pessoas, elas gostam disso. Outros têm a habilidade de estudar, outros têm a habilidade de transformar aquilo que é difícil, linkar com outras coisas, transformar em alguma coisa mais palatável e oferecer para as outras pessoas, que é a didática, que é o que o bom professor tem. Reconhecer o que você faz bem feito não tem nada a ver com soberba, com arrogância, muito pelo contrário. Tem a ver com você estar alinhado com o seu propósito de vida, saber qual é a sua missão, saber para que você está aqui nesse mundo. Você está aqui para desenvolver o seu talento em favor das outras pessoas e ganhar financeiramente por isso. Não é pecado, não tem erro nenhum. As pessoas que prosperam, invariavelmente, elas estão colocando a serviço do outro aquilo que elas têm de habilidade, aquilo que elas sabem fazer bem feitas. Por exemplo, no meu caso, a minha didática é muito reconhecida. E eu sei que eu falo bem, eu sei que eu explico bem, que eu consigo transformar um assunto muito complexo em algo mais palatável, em alguma coisa que deixa as pessoas entenderem aquele assunto. Não me acho melhor do que os outros por conta disso, reconheço outros talentos que eu não tenho e que outras pessoas têm, tá tudo certo com isso. Então, para eu conseguir suprir essa necessidade de autoexpressão, eu primeiro tenho que entender aquilo que eu faço bem feito, porque isso tem a ver com o estado de fluxo ou de flow, que a gente vai falar daqui a pouquinho, que tem a ver justamente com suprir essa necessidade. Então, da mesma forma que nos dois vídeos anteriores que a gente estava falando de alta performance relacionado à necessidade, a suprir as nossas necessidades. A primeira necessidade, então, de sustentabilidade. Eu tenho a minha energia física que vai suprir a necessidade de sustentabilidade. A minha energia emocional vai suprir a segunda necessidade de segurança. É o meu estado mental que vai suprir a minha necessidade de autoexpressão. Ou seja, como eu vou treinar o meu foco, como eu vou treinar onde eu vou colocar a minha atenção para que eu consiga colocar o que eu faço bem feito a serviço dos outros. E isso não é uma coisa muito simples. O ponto é, para que eu consiga reciclar e suprir essa necessidade, eu tenho que prestar atenção no meu foco. No mundo que a gente vive, onde a transmissão de informação é muito grande, onde as distrações são infinitas, onde a demanda é sem fim, a gente tem que brigar para colocar o nosso foco, tem que brigar com rede social, tem que brigar com e-mail, tem que brigar com WhatsApp, tem que brigar com o filho que está chamando, tem que brigar com o telefone, tem que brigar com tantas formas de comunicação que a gente tem. É muito difícil saber como a gente coloca a nossa atenção, como a gente foca para que então a gente consiga suprir esse nível de necessidade, para que a gente consiga manter a alta performance, manter o desempenho. A gente está num lugar querendo estar em outro, a gente está num lugar querendo resolver o problema que está em outro, tudo por mensagem, tudo de forma virtual. Isso causa um desgaste gigantesco, e se a gente não prestar atenção nisso,
o desgaste de energia física, emocional e mental é muito grande. Na medida que você encontrar um problema, uma doença de alguém, um problema de separação, enfim, um problema de grana, qualquer que seja o problema, se você está acostumado a levar essa vida onde você não para no aqui e no agora, para focar no que você está fazendo, porque você está sempre virtualmente em todos os lugares e tentando resolver outras coisas, tudo ao mesmo tempo, que é o mundo que a gente vive hoje, o desgaste é muito grande e é quando a gente entra em colapso, onde a gente não aguenta então manter essa sustentabilidade física, emocional e mental. E o quarto nível de necessidade que a gente vai falar na quinta-feira que vem, no próximo vídeo, onde a gente vai tratar exatamente do último nível. Então é um desafio gigantesco. E aí o primeiro passo, a primeira dica que eu te falo, preste atenção no seu próprio funcionamento. Como assim? Tem gente que consegue se manter focado, altamente focado por um determinado tempo, outras pessoas um pouco mais, outras pessoas um pouco menos. Então se você ainda não tem esse número, quer dizer, dos minutos que você consegue se manter focado, eu vou retomar aquele estudo que eu citei no último vídeo do Andrew Erickson, que ele trabalhou com violinistas da Academia de Música de Berlim. Ele pediu para o professor, para o responsável daquela academia de música, dividir os alunos em 3 grupos, 10 alunos em cada grupo. Grupo 1, que era aquele grupo de violonistas tão talentosos que invariavelmente virariam solistas, aqueles que tocam sozinho de tão bem que tocam. O segundo grupo, que também era extraordinário, mas que não era como o grupo 1, mas que poderia tocar em qualquer orquestra do mundo. E o terceiro grupo, que também tocava muito bem, mas que no máximo se tornaria professor. Eles acompanharam esses violinistas e aí eles perceberam o quê? Exatamente que os 2 grupos extraordinários de alta performance, eles perceberam intuitivamente de que o treino que eles faziam a cada 90 minutos era o máximo que eles conseguiam se manter focados, com atenção plena naquilo que eles estavam fazendo, sem se distrair com nada mais ao redor. A cada 90 minutos eles tinham que dar um break, dar um descanso, fazer outra coisa, arejar a cabeça, arejar as informações. Por que isso? Porque o nosso cérebro trabalha de forma muito melhor com informações que vão sendo colocadas aos poucos e que a gente vai então assimilando essas informações, do que com informações que vão sendo despejadas todas ao mesmo tempo. Se você então não sabe quanto tempo você consegue se manter focado, comece fazendo o seu trabalho a cada 90 minutos. Só que para isso, como é muito difícil, porque especialmente se a gente não faz uma atividade tão prazerosa como a gente gostaria, a gente acaba se distraindo muito facilmente. Por quê? Porque chega e-mail, porque chega o WhatsApp, porque alguém bate na sua porta, porque alguém toca o seu telefone, enfim. Aí tem outras pesquisas que mostram que pessoas que atingiram alta performance, elas começaram a buscar estratégias para conseguir manter um nível de concentração adequado, porque vale mais a pena você focar por um tempo durante determinada tarefa do que você mudar o seu nível de atenção e ficar naquele nível intermitente, aquela coisa que você fica tentando terminar um trabalho, terminar um projeto, estudar, enfim, e não consegue porque você se distrai, não consegue porque alguém chama. O que essas pessoas fazem? Desligam rede social, desligam notificação de e-mail, desligam notificação de WhatsApp, daí já fica lá, elas colocam uma notificação ou uma resposta automática. Olha, eu costumo responder o WhatsApp 2 vezes por dia, na hora do almoço e no término do trabalho. Eu costumo responder e-mail tal hora e tal hora. Ou seja, quem te manda uma mensagem ou quem te manda, por exemplo, uma mensagem de texto por telefone, um WhatsApp, já recebe uma informação que ela não vai ter uma resposta naquele momento. Para que serve isso? Para acalmar os ânimos das pessoas que estão te procurando, porque a gente sabe que isso também é um problema. E algumas pessoas não conseguem, elas ficam assim, puta, se eu não responder na hora, o cara vai ficar chateado comigo, eu vou perder o cliente, enfim, vai ficar desagradável. Então a pessoa já responde, já deixa uma resposta automática, ó, não espere que eu vá responder agora porque eu não vou. Se for urgente, você me liga. E aí você fica só com o seu telefone esperando a ligação. Por que que isso é muito, muito importante? Porque a longo prazo isso mantém você focado, atento, sem um desgaste de energia tão grande.
Porque o design do nosso cérebro foi desenhado para processar informações uma de cada vez. Não existe o mito da multitarefa, e isso sempre é um paradigma a ser quebrado, especialmente para mulheres. Mulher adora dizer que faz mais de uma coisa, 3, 4 coisas ao mesmo tempo. Elas costumam se vangloriar disso. Por quê? Por conta da questão cultural, de cuidar de filho, atender telefone, trabalhar, enfim. Não existe isso. Alguma coisa você está fazendo mal feita. Nem homens e nem mulheres. Alguma coisa. Se você está fazendo mais de uma coisa ao mesmo tempo, você está desgastando energia. Você está colocando sua atenção ou no passado ou no futuro e não no presente naquilo que você está fazendo. O problema é que isso, a longo prazo isso tende a reduzir a sua performance. Isso tende a aumentar a sua ansiedade. Algumas pessoas já notam um nível de ansiedade maior por fazer várias coisas ao mesmo tempo. A gente tem dados estatísticos bastante tristes. Pega, por exemplo, estatística de acidente de carro por quem usa o celular, ou por estar falando ou por estar teclando. O fato de você usar o celular ao mesmo tempo que você está dirigindo é a mesma coisa do que se você tivesse alcoolizado. E não é pouco alcoolizado, não, é muito alcoolizado, intoxicado por álcool. É a mesma probabilidade de você se envolver num acidente, inclusive com morte de outra pessoa, que é pior ainda. Quer dizer, você, por conta da sua ansiedade de querer fazer tudo ao mesmo tempo, você arrisca a sua própria vida e vida de outras pessoas. Vamos voltar para um contexto profissional, para você poder conseguir manter produtividade, manter alta performance, manter saúde física, emocional e mental. Uma coisa de cada vez. Só que num mundo onde a tecnologia demanda um nível de velocidade de informação e de respostas gigantesca, o nosso cérebro não consegue processar. Isso é dado estatístico, eu falo para vocês e para mim ao mesmo tempo, mas para que a gente fique sempre alerta. O máximo de atenção que você consiga colocar no que você está fazendo, isso vai te manter cada vez mais produtivo. E da mesma forma que para as outras duas necessidades que eu já mencionei, a gente tinha a sua fonte de energia reciclável. Então, primeira necessidade de sustentabilidade, a minha fonte de energia é o meu estado físico, e para o meu estado físico eu tenho 4 níveis de estados, está lá no vídeo 1 relacionado à alta performance, assiste lá no YouTube. Então a gente pode ter uma energia alta e ativa, que a gente consegue através de uma boa alimentação, exercício físico, alongamento, exercício aeróbico. Uma energia alta e passiva, que eu consigo através de um sono de qualidade, que eu consigo através de breaks de descanso, inclusive com sugestão de você, se você conseguir tirar cochilos de 10 a 15 minutos no meio do dia, isso vai elevar a sua produtividade. Se você não cuida dessa energia, o teu corpo vai te pedir energia de forma negativa. Então você começa a aumentar a necessidade por açúcar para gerar glicose, para virar ATP, para te gerar energia. Você começa a ter demanda por pílula, remédio para conseguir dormir, porque você não tem sono de qualidade. Você começa a buscar por lazer, que não é tão legal assim, como excesso de consumo de álcool ou coisas piores. Da mesma forma que para manter a necessidade de segurança, a gente tem 4 estados emocionais também. Então são 4 físicos, 4 emocionais, onde a gente pode ter estados emocionais positivos e ativos, quando a gente evoca emoções positivas, otimismo, desafio, vontade, enfim, e que isso vai alterar, vai nos manter produtivo. A gente também tem as emoções que são emoções renovadoras, como a calma, a paz, enfim, esse tipo de emoções. Se a gente não olha para as emoções de forma positiva, a gente experimenta 2 outros estados emocionais, tudo para poder manter a necessidade de segurança, onde a gente pode se colocar num estado de sobrevivência, que é quando a gente ativa o sistema luta ou fuga, a gente fica sempre engatilhado, sempre alarmado, achando que tudo é um problema. Qualquer cliente que chega para conversar já vai dar BO, já vai ter problema, o cachorro vai morrer, eu não vou aguentar. E desse estado a gente vai fatalmente para o estado de burnout,
que é onde nós veterinários temos visto diversos colegas por conta de não saber lidar com o processo emocional. Da mesma forma, a gente pode evocar 4 níveis de atenção, de estado mental, que é o nosso assunto de hoje específico, para poder manter a necessidade de autoexpressão. Quer dizer, para eu conseguir expressar para o mundo, para outras pessoas, as minhas habilidades naturais, os meus skills, os meus dons naturais, para colocar a serviço do outro, eu tenho que colocar o foco, colocar a minha atenção naquilo que é produtivo. Daí são 4 estados mentais que a gente pode evocar, 2 positivos e 2 negativos. Quando eu penso nesses estados mentais, em termos de qualidade, eu posso estar desde super distraído até super focado. E quando eu penso em espectro, eu posso estar numa atenção estreita ou numa atenção ampla. Imagina isso em 4 quadrantes. Então, o quadrante onde eu falo de uma atenção estreita num foco super positivo é quando a gente está escolhendo a atenção naquilo que a gente está fazendo. Por isso eu mencionei atrás, no início da nossa conversa, a importância do autoconhecimento para eu saber aquilo a que eu vim ao mundo, o meu dom principal, a minha principal habilidade, o que eu mais gosto de fazer, porque é isso que vai me manter nesse estado de lógica analítica, orientado a uma tarefa, preciso e metódico, fazendo aquela atividade a qual eu fui chamado, que está relacionado com a minha missão e com o meu propósito de vida. Então, se você pega, por exemplo, atletas de alta performance antes da competição ou durante a competição, por exemplo, vou dar os exemplos mais clássicos, Michael Phelps na natação, olha aquele cara antes de cada prova, quando ele nadava. Pega o Roger Federer quando vai jogar tênis durante as partidas, como ele está altamente focado naquilo que ele está fazendo. Ou os atletas, jogadores de basquete, enfim, não interessa. Por que eles conseguem focar a atenção dentro daquela atividade? Porque eles estão realizando aquilo que eles mais gostam de fazer. Então eles fazem aquilo com tanta naturalidade, só que para eles é fácil escolher colocar a atenção naquilo. É o que o psicólogo Mihaly Csikszentmihalyi, eu nunca consigo dizer o sobrenome desse psicólogo, ele foi genial porque ele descreveu esse estado em que a pessoa está fazendo aquilo que ela mais gosta de fazer, com tanto foco, com tanta atenção, que essa pessoa se esquece do que está acontecendo fora de si mesma. Ela não sente sede, ela não sente fome, ela não sente cansaço, ela é um estado de êxtase tão grande, é um negócio tão legal de ver, que você não sabe se anoiteceu, se amanheceu, você está tão focado ali. É um cirurgião de uma cirurgia altamente complexa que está ali pensando milimetricamente em como ele vai debridar, dissecar, no que ele vai fazer, no momento certo de suturar, quanto ele coloca a agulha. O mundo está caindo lá fora. Se ele tiver com o celular do lado, ele não escuta o celular tocar, ele não escuta tocar mensagem, ele não escuta às vezes alguém chamar por ele, porque ele está tão focado naquilo, tão empenhado no que ele está fazendo, que esse é o nível de atenção estreita e super focada. Uma atenção extremada naquilo que ele está fazendo sem ser forçado. Você só vai conseguir esse nível de atenção se você estiver desempenhando a atividade para a qual você foi chamado no mundo. E é difícil às vezes, eu demorei para entender qual era a minha missão. E a dica nesse caso é: preste atenção para as pessoas que convivem com você. Porque essas pessoas vão chamar atenção. Nossa, fulano, como você faz isso bem feito. Nossa, Beltrano, como você tem naturalidade para fazer isso. Não despreze esse tipo de comentário, porque isso ajuda você a entender o seu processo, a entender aquilo que você faz. E é só desempenhando esta atividade que você vai conseguir manter este nível de atenção em alguma coisa que é chamado de flow. Nosso cérebro processa coisas pequenas de cada vez. Por isso, para conseguir esse nível de atenção, primeiro, você tem que fazer alguma coisa que você goste muito. Segundo, você tem que se esforçar para isso, até que aquilo vire natural. Teve um estudo com 2 pesquisadores de Harvard, Anthony Wagner e Daniel Schachter. Eles colocaram estudantes e deram palavras para esses estudantes em 2 grupos, grupo A e grupo B. Deu palavras, eles deram palavras para esses caras decorarem, para eles assimilarem.
O grupo A ele simplesmente passou todas as palavras de uma vez só, o grupo B ele foi passando intermitentemente por grupos de palavras. Pergunta, qual dos dois grupos conseguiu assimilar o maior número de palavras? O grupo B, que foi recebendo as coisas de forma intermitente por nível de palavras. Talvez você já tenha percebido isso em você, mas sempre é bom a gente trazer essa informação à consciência, para você poder então manter períodos de alta concentração, para você conseguir entrar nesse estado de flow, de fluxo que eu acabei de mencionar, que é quando você faz alguma coisa que você gosta muito, a qual você foi chamado, que tem a ver com a sua missão, com o seu propósito, e que você consegue fazer de forma intermitente, e quando você esquece das outras coisas que estão acontecendo ao redor. Outros níveis de atenção a gente consegue. A gente também tem um segundo nível de atenção que, quando você consegue se manter super produtivo, mas de maneira mais abrangente, mais ampla. Então eu mencionei o primeiro, que é aquele que você está super concentrado, só que com foco estreito, você está fazendo aquela atividade específica. Agora, atividades que você se mantém super concentrado, mas o seu foco está mais abrangente, tem a ver com o quê? Com a sua intuição, com a criatividade, tem a ver com atividades metafóricas, onde você amplia a sua zona de criatividade. São dois estados de atenção de alta produtividade, de alta performance. Quando você faz o primeiro estado, quando você está envolto naquela atividade que eu mencionei anteriormente, você está evocando o hemisfério cerebral esquerdo. Quando você está nesse outro nível de atividade, onde você está super focado, mas de forma mais abrangente, que as ideias começam a surgir na sua mente, você está evocando um pouco mais o hemisfério direito, que é mais do hemisfério cerebral direito, que é mais criativo, tende a ter, ele é mais intuitivo, as informações começam a aparecer para você. Os dois outros focos são os focos negativos, que se você não consegue manter alta performance, é para onde a sua mente vai cair invariavelmente. Um outro foco super distraído, também mais estreito, que é aquele foco que você fica tentando brigar com a tarefa que você está fazendo. O WhatsApp te chama toda hora, você vai toda hora checar a rede social para ver se tem mensagem, para ver se alguém curtiu aquela foto, você vai sempre olhar para o lado e etc. Quando você não está do lado positivo, o teu cérebro te manda para esse lado. E se você se mantém desse lado, ou porque você não entendeu qual é a sua atividade no mundo, ou porque você não consegue entrar no estado de flow, porque o seu nível de atenção está muito baixo, você vai para o terceiro estado, onde você está super distraído de uma forma mais ampla, que é quando você está aéreo, você não consegue se concentrar em nada, as coisas não estão bem na sua vida, enfim. E aí, quando você está desses dois lados, que leva mais a distração do que a atenção, obviamente você não supre esse terceiro nível de necessidade de autoexpressão. Você não consegue desempenhar bem o seu trabalho. E aí algumas dicas, como é que a gente pode se manter concentrado. Vamos lá, vale a pena citar um trabalho super conhecido, só que poucas pessoas sabem que ele é da década de 1960, mais ou menos, se eu não me engano. Deixa eu ver se eu me lembro o nome do pesquisador. Walter Mischel, que é o teste do marshmallow para criança. Talvez algumas pessoas conheçam esse teste. O que ele fez? Ele pegou crianças de 4 anos de idade e ofereceu um pedaço de marshmallow, de doce, para essa criança. Colocou uma câmera lá filmando e disse para essa criança: olha, você pode comer esse pedaço de marshmallow agora, ou você pode esperar um tempinho maior, que se você não comer agora, você vai ganhar 2 pedaços ao invés de 1. Ou seja, o que ele estava testando? O poder da criança de recusar uma coisa agora para conseguir uma recompensa maior no futuro. Num futuro que para a criança não foi especificado o tempo, mas era de 15 minutos. Só que 15 minutos para uma criança de 4 anos é uma eternidade, sem ela saber que são 15 minutos, então ela não sabe quanto tempo ela vai ficar esperando ali. Ou seja, ele estava testando a habilidade inata da criança de resistir a uma tentação agora em nome de uma recompensa maior no futuro. E saía da sala, os pesquisadores saíam da sala, deixavam essa criança lá.
Se essa criança quisesse comer aquele pedaço de marshmallow e sucumbisse à tentação, ela tocava um sininho, entrava alguém, vou comer, tá tudo certo, come. Qual que foi o resultado do estudo? 30% das crianças, 30% dessas crianças de 4 anos resistiram à tentação de não comer aquele pedaço de doce agora, em prol de uma recompensa dobrada algum tempo depois, que no caso era de 15 minutos. 30% das crianças mostraram essa capacidade inata. Aí você me pergunta, o que isso tem a ver com o assunto do vídeo de hoje? Ou seja, suprir a necessidade de autoexpressão através da energia mental, da atenção mental que você escolhe. Tem a ver porque algum tempo depois, os pesquisadores que estudaram mais a fundo esse trabalho, o resultado dessa pesquisa, entenderam que o fato das crianças conseguirem ou não sucumbir à tentação de comer o doce na hora em prol de uma recompensa dobrada no futuro tem a ver com atenção. Tem a ver com onde a pessoa escolhe colocar a atenção dela. Vou resumir. As 70% das crianças que não conseguiram resistir à tentação, que sucumbiram e comeram o marshmallow naquele momento, e está tudo bem, foram as crianças que focaram a atenção delas naquele pedaço de doce. Os 30% de crianças que resistiram à tentação em nome de uma recompensa dobrada, buscaram estratégias cerebrais para escolher onde elas colocavam a atenção e conseguiam manter a atenção onde elas escolhiam. Tá entendendo onde eu quero chegar? Conseguir colocar a atenção onde você quer é fundamental para você alcançar prosperidade, seja ela financeira ou de trabalho ou de vida. Escolher, focar a sua atenção em alguma coisa tem a ver com a sua capacidade de botar o seu pensamento em algo que seja vantajoso ou não para você. E aí, o próprio pesquisador, o Walter Mischel, ele fez esse trabalho no final da década de 1960. Daí quando foi? Em 1981, portanto, quase 20, um pouco menos de 20 anos depois, porque do final de 60 até o início de 1981, ele entrou em contato com a família das crianças que tinham participado daquele estudo e mandou relatórios para essas pessoas responderem. E daí que vem o melhor desse estado, que nem sempre desse estudo, que nem sempre é comentado pelas pessoas que citam esse estudo, porque o melhor foi esse pós-processamento dos dados, quando ele obteve essas informações das crianças que tinham participado. E as respostas foram positivamente surpreendentes. Eu espero que valha a pena para você ter chegado até esse momento do vídeo para escutar isso. Aquelas crianças que quase 20 anos antes conseguiram criar estratégias para focar a atenção no que elas queriam, eram crianças mais estáveis emocionalmente, eram crianças que tinham mais facilidade de relacionamento, eram crianças ou estudantes, já jovens, melhor dizendo, mais prósperos, eram jovens que tinham alcançado resultados de trabalho, de relacionamento muito melhores do que os outros. Portanto, tem uma questão inata, tem uma questão de genética nisso tudo, mas que se você treinar, você pode conseguir manter o foco onde você quer, porque isso vai te ajudar a alcançar os seus objetivos, ajudar as suas metas. Fica fácil você intuir que uma criança que não consegue sucumbir a uma tentação de um doce em prol de uma recompensa dobrada é o adulto que vai, por exemplo, não pode ver uma liquidação que entra e faz a festa mesmo que não precise daquilo que ele está comprando. Pelo simples fato de que estava mais barato, o preço estava bom e etc, etc. Então ele deixa de comprar melhor, de pagar menos, de criar estratégias profissionais e estratégias financeiras. É o adulto, por exemplo, que não consegue esperar para comprar um bem durável de alto valor. Ele compra o carro agora e prefere dividir em 60 parcelas e vai acabar pagando 3 carros ao invés de um. É o adulto que entra em todo o financiamento que ele vê. É um adulto que não pode andar com cartão de crédito na carteira
porque ele sucumbe. Ele não consegue criar estratégias mentais para desviar a atenção dele em prol de uma recompensa maior no futuro. Esse dado é um dado que é muito legal. E aí outro fato que vai interferir no foco onde a gente coloca a nossa atenção são os tipos de distração que a gente tem. São dois tipos basicamente. A distração sensorial, que não é a mais importante, e a distração emocional, que é normalmente o que acaba levando algumas pessoas a ficarem desatentas, distraídas e sem conseguir focar, sem conseguir manter o próprio objetivo. São pessoas que procrastinam mais, são pessoas que se auto-sabotam. E essas distrações emocionais são o quê? Os problemas que a gente enfrenta no dia a dia, que todo mundo tem, que em algum momento de vida vai ser maior ou vai ser menor. Problemas de relacionamento na família, problema de doença, problema de situação financeira, quando é mandado embora de emprego, quando não está se relacionando bem, quando algum cliente está causando problema porque o resultado foi desfavorável, porque o animal veio a óbito, enfim. Pessoas que não conseguem lidar com as próprias emoções e se distraem demais e aí não conseguem manter esse foco, não conseguem manter a atenção. Então tem um outro pesquisador, esse todos conhecem, chama Daniel Goleman, que fala muito sobre foco e muito sobre esse tipo de distração. E aí ele postula que são 3 tipos de foco que a gente tem. A gente tem o foco interno, que é justamente esse autoconhecimento, você olhar para dentro de si e saber quais são os gatilhos que te fazem ficar mais preguiçoso, os gatilhos que tiram sua atenção do trabalho. É o autoconhecimento para você saber o que você faz bem feito, quais são os seus dons, enfim, que eu já comentei no início desse vídeo. É o fato de você gerenciar bem as suas emoções, de você não se abalar tanto com uma crítica, por exemplo, de um tutor, de um cliente, ou com algum cliente que está insatisfeito com o trabalho, e você saber lidar com aquilo de forma adequada, você entender que você não comprar aquela bronca num nível pessoal, quando você tem um problema acontecendo no seu ambiente de trabalho, na sua clínica, em qualquer outro lugar. Esse é o foco interno. Existe o foco no outro, que é o segundo tipo de foco, que é você olhar para o outro e ter um foco empático, ter um foco de você fazer uma leitura do outro, não só uma leitura verbal, mas especialmente uma leitura não verbal. A empatia tem muito a ver com a sua habilidade de decifrar o que o outro está sentindo, porque às vezes o outro está com um problema, embora ele não verbalize o problema, você entender o que ele está sentindo, você saber manter esse foco no seu ambiente de trabalho é fundamental também, porque isso ajuda você a entender que certas pessoas estão passando por problemas e que obviamente a tendência é elas reduzirem o nível de produtividade delas. É o segundo foco. E o terceiro foco, que é o foco externo. Então o foco interno em você mesmo, o foco no outro, que é o foco empático, e o foco externo, que é o terceiro, que é você olhar para o mercado que você trabalha e entender o que esse mercado está pedindo, quais são as demandas de trabalho, o que os seus clientes gostariam que você fizesse para você se manter produtivo e aumentar o seu faturamento financeiro. E aí o mesmo Daniel Goleman, que é considerado o pai da inteligência emocional da atualidade, porque foi ele que começou a postular esse tipo de coisa, ele explica que a gente tem 2 tipos de foco. O foco que é chamado de ascendente e o foco descendente no nosso cérebro. E para isso eu vou relembrar um pouquinho rapidamente a neuroanatomia do sistema nervoso central, do cérebro especificamente. A gente tem um foco que é justamente aquele primeiro nível que eu mencionei, que é um foco estreito, num alto nível de concentração, que é onde você escolhe colocar o foco. Você escolhe desenvolver determinada atividade que vai requerer atenção plena naquilo que você está fazendo. Isso é gerado aonde? No nosso local de intelectualidade, no nosso córtex, no neocórtex mais precisamente. O outro tipo de foco é gerado no sistema límbico, que tem a ver com a nossa intuição, com as nossas emoções. São aquelas coisas que eventualmente surgem para você. Você saiu para trabalhar e de repente, nossa, vai chover e eu esqueci de fechar a janela de casa. É alguma coisa que te avisa.
Nossa, esqueci de levar a mochila das crianças para a escola. Nossa, esqueci que tinha uma reunião, mas de repente aquilo vem à consciência. Ou mesmo quando você está fechando um diagnóstico, por exemplo, você que é veterinário assim como eu, você olha o paciente e de repente surge um diagnóstico para você, sem você ter examinado e ter feito a anamnese. De onde vem isso? Do seu sistema límbico, que tem a ver com a sua intuição. Obviamente que esses dois focos, aquele gerado no córtex, que ele é voluntário, gasta energia, você escolhe desenvolver aquela atividade, ou aquele outro que simplesmente surge para você, eles se comunicam. Um que já é gerado aqui em cima, no córtex, ele vai para o sistema límbico, então a gente chama de foco descendente, e o outro que é gerado lá no centro do cérebro, no sistema límbico, em forma de intuição, que surge para a sua consciência. Se veio a sua consciência, é sinal que você evocou o neocórtex, portanto ele veio lá do meio, de baixo para cima, que é o foco ascendente. O foco descendente e o ascendente, que naturalmente esses focos se conversam entre si. Claro, por exemplo, exemplo mais clássico, dirigir, que você tem que prestar atenção no monte de pedal, de volante, enfim. No início você foca a atenção naquilo. No início aquilo parece muito difícil. Estudar eletrocardiograma, por exemplo, aquilo parece uma dificuldade extrema. Um monte de onda que pode ter um monte de deflexão para cima e para baixo. No início você tem que ficar altamente focado naquilo, mas à medida que você vai fazendo, vai lendo, vai estudando, vai fazendo, cirurgia também é a mesma coisa. De repente aquilo entrou no automático, ou seja, ele começou sendo gerado no neocórtex, mas ele foi para o seu processo intuitivo. Por isso que eventualmente você olha um paciente e o diagnóstico já vem para você. Ele veio de onde? Do além? Não, você estudou tanto, você já atendeu tanto aquele tipo de doença, que você olha para o paciente e o teu cérebro reconhece aquilo lá de dentro e aquilo surge na sua consciência. Então esses dois focos se conversam. E daí, para finalizar o nosso assunto, que a gente já se estendeu, eu quero terminar com um trecho do livro de Provérbios, que é um livro que eu gosto muito, um livro canônico como outro qualquer, escrito por Salomão, que foi o terceiro rei de Israel, e historicamente ele é considerado como o reinado mais pacífico de Israel. Você vê até hoje as guerras que existem em Israel. E por que Salomão teve o reinado mais pacífico? Porque ele pediu para Deus o quê? Sabedoria. E ele ganhou. Sabedoria nada mais é do que inteligência emocional. E daí ele foi escrevendo ao longo da vida o que está no livro de Provérbios. Aí é o livro de Provérbios, capítulo 4, versículo 23. Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Vou repetir. Tenha cuidado com aquilo que você pensa, porque a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Ou seja, onde você escolhe colocar a sua atenção de maneira frequente, regular, constante, isso vai entrar para o seu processo intuitivo. Isso vai virar automático na sua vida. E você vai conseguir, então, focar de maneira mais natural, sem que você perceba, naquela atividade onde você escolheu colocar o seu pensamento. Era isso que eu tinha para falar com vocês. Eu estou extremamente feliz hoje. Foi uma live muito especial para mim, porque estamos no Pós-Evolution 6. Estávamos lá imersos 3 dias, conversando, sentindo, partilhando sobre inteligência emocional com pessoas altamente dedicadas e a fim de mudar a própria vida, a fim de mudar o mundo, a fim de gerenciar melhor as próprias emoções. Muitas delas estão aqui conversando com a gente. De Fábio Macedo. É isso aí, Fabião. Tenha cuidado com o que você pensa, pois sua vida é dirigida por seus pensamentos. Muito obrigado a vocês que participaram desta live, desse vídeo até o final. Lembrando que segundas e quintas às 21 horas pontualmente estamos aqui conversando sobre assuntos relacionados referentes ao seu desenvolvimento humano, não só profissional, mas pessoal também, porque o ser humano ele é completo e complexo. Se alguma área da nossa vida a gente não toma cuidado, ela leva as outras para baixo também. Então muito obrigado, essa live vai subir de novo para os stories, fica lá por 24 horas, então até amanhã às 21h30, 22 horas a live vai estar lá.
Na semana que vem ela sobe para o YouTube. Se você ainda não se cadastrou no meu canal do YouTube, Caleison Rosa, eu convido você a se cadastrar. Aperte o sininho lá para você receber as notificações, porque direto a gente tem colocado conteúdo de valor para você se desenvolver pessoalmente e também profissionalmente. Obrigado, gente. Um abraço para vocês. Obrigado pelo carinho. Por favor, quem puder divulgar essas lives, esses vídeos, eu agradeço de coração. Beijo grande, até quinta-feira. Bom descanso para vocês. Até mais. A gente se vê. Tchau, tchau.